precisa ter em mente? Nós precisamos ter em mente da necessidade, né, desses números inteiros. Então, a gente encontra esses números em muitos lugares. Na maioria dos lugares que a gente vai, em todo momento, a gente está o quê? A gente está trabalhando com números inteiros, tá? Estou tentando colocar aqui o grandão. Deixa eu colocar 2 vezes. Então, assim, a gente está trabalhando com números inteiros. A gente sempre tem algum número negativo aí, né? Porque a gente só viu o quê? Número positivo, né? Então, assim, nas aulas passadas, o que a gente estudou? A gente viu a necessidade que tem, certo? De trabalhar com um número inteiro, né? A gente viu que quando nós estamos medindo as temperaturas, a gente mede usando termômetros e em alguns momentos, alguns locais ou às vezes na nossa geladeira, nós temos temperaturas negativas, não é? Então, assim, é muito importante isso agora, tá, galera? Então, olha só, vamos lá, ó. O que a gente trabalhou semana passada? Números positivos com relação ao quê? A altitude, né, pessoal? Então, assim, nesse caso, o nível do mar, tá vendo aqui, ó, nível médio das águas do mar, tá bom? É 0. E nós temos acima do nível do mar, que é positivo, tá vendo, ó? Do 0, né, aqui, ó, do 0 para cima, tá? Tem 20, 40, então esse aqui é a altitude. Só um minutinho, tá, Gabriel? E, ó, aí tem o nível do mar, né? E abaixo do 0 nós temos o quê? Os números negativos, e aí nós temos altitudes nas profundezas, né? Então, esse aqui tem, aqui que foi, por que encontrou petróleo? Foram nessas perfurações, né? A gente sabe hoje que o Brasil, ele produz petróleo, ele é autossuficiente em petróleo. Fala, Gabriel. Professora, é semana passada ou semana retrasada? Porque a semana passada foi de redação. Semana retrasada, meu filho. Obrigada, tá? Tá certo. Semana retrasada, tá? Então, na semana retrasada, nós trabalhamos temperaturas. Aí, ó, um termômetro aí, graduado usando o nosso termômetro, que é Celsius, né? Aqui no nosso estado não acontece, mas acontece em estados lá da região sul, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Tem outro lá, esqueci, o Paraná. E Paraná são os 3 estados da região sul, tá bom? E lá acontece em momentos muito esporádicos, de vez em quando, uma temperatura negativa, ou seja, acima de 0 e abaixo de 0, né, pessoal? Aí, assim, eu vou trabalhar com mais questões que envolvem finanças, tá? A gente meio que brincou de ter conta no banco e ver quanto que ficaria o saldo, né? E aí a gente vê que números positivos, lucro, ganho, depósito, crédito, né? E podemos observar também que tudo que é prejuízo, perda, saque, né, débito, é o que? São números negativos, né? Então, é muito importante isso, né, pessoal? Aí a gente vai trabalhar mais exercícios sobre isso. Nós vamos trabalhar, eventualmente, em números, exemplos que traz para a gente jogo de futebol, como saldo de gols, números positivos, gols a favor, números negativos, gol contra. Então, tudo, tem várias situações, né, que a gente consegue visualizar esses números inteiros, né? Então, assim, eu não quero que vocês fiquem preocupados. Ai, meu Deus, e agora? O que é isso? Não, isso está no nosso dia a dia, galera. É só a gente observar um pouco mais. Para quem, assim, de vez em quando eu moro em prédio, né, que alguns elevadores têm alguns prédios que têm acima de 5 andares, 4 andares, né? E aí nós temos números positivos quando os andares são acima do térreo e números negativos, andares abaixo.
Aí, pessoal, esses outros exemplos a gente vai trabalhar mais a fundo. Vou trazer para a semana que vem uma avaliação diagnóstica, tá? Para a gente conseguir enxergar onde que está esses números inteiros. E também, hoje, nós vamos trabalhar algumas questões novas. Aqui é a teoria da matemática, tá? Então, assim, a gente precisa entender. E os símbolos, eles são muito importantes, tá? Então, a gente vai fazer uma listinha de símbolos com os seus significados, tá? Porque não tem como a gente assimilar de uma hora para outra, não é verdade? Então, é bom a gente ter uma colinha para a gente saber, tá? Então, assim, conjunto dos números inteiros, né, pessoal? São quem? São todos os números inteiros negativos. O que é inteiro, galera? Inteiro é que o número, não é dividido, ele não é fração. Ele não é 1,5, ele não é 2,8. Não, a gente está trabalhando somente com números que não são racionais. Para frente. Gente, agorinha a gente vai ver isso aí também, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, como mostra aí nesse conjunto aqui, tá? Todo conjunto, ele fica entre chaves, tá? Então, eu tenho aqui os conjuntos dos números inteiros, e aí eu tenho zero, a gente sempre olha para o zero. O zero é o marco da nossa reta numérica, tá? Tudo bem? E aí, o que acontece, pessoal? Nós temos 3 símbolos que nós vamos, tá? Estar trabalhando, tá? Assim, vão ser mais um pouquinhos. Então, o primeiro símbolo que a gente trabalha hoje é o Z, que é o quê? Que é o símbolo, que é o nome, né? Dos conjuntos dos números inteiros, né? Ah, e detalhe, para quem depois, assim, eu acho que esse aqui está bem mais tranquilo do que a página do livro, tá? Eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Em PDF, bem bonitinho, se vocês quiserem olhar depois, tá bom? Então, primeiro, e também não precisa ficar copiando o que eu estou escrevendo no quadro, não, tá? Eu vou mandar a foto para vocês, tá bom? Disso aí, tá? Eu estou aqui querendo que a gente consiga compreender como é esse conjunto, né? Como ele é formado, quais são os símbolos, tá? Então, vamos lá. Então, conjunto dos números inteiros. Aí, eu vou colocar tipo um resuminho aqui no quadro e depois eu passo as fotos para vocês. Então, Z é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, aí eu tenho sempre o zero como marco, tá? À direita do zero, os números positivos, à esquerda do zero, os números negativos, tá? Como tá aí no nosso slide. E aí eu tenho tudo à direita, tá? Sempre é menor, tá? Então, ó, eu tenho reticências aqui, ó. E aqui vai até menos infinito. A minha reta, pessoal, os números, eles crescem assim, ó, tá? Crescem, tá? O sentido deles, tá? Claro, 1 é maior que 0, a gente já sabe disso, já faz um tempasso, né? Só que agora nós temos que assimilar, agora eu vou mostrar no slide também, que o -1, ele é menor que 0, tá? Beleza? Então, nós temos aí o conjunto dos números inteiros. Eu vou colocar reticências aqui, ó, pronto. Fechou o nosso grupo. Nosso conjunto, desculpa. Aí eu tenho, assim, subconjuntos, tá bom, galerinha? Subconjuntos é quando eu tenho aquele conjunto, só que eu excluo alguns outros elementos. Como assim? Eu tenho um conjunto. Qual que é o conjunto que a gente está trabalhando? O Z dos inteiros, tá? E aí eu tenho subconjuntos. Por exemplo, o Z com asterisco. Tá vendo? Esse asterisco aqui, ó. Aqui, ó, Z com asterisco. Opa, voltar lá, ó. É porque são todos os inteiros negativos, né? Todos os negativos, todos os positivos, só que eu tenho o quê? Eu excluo zero, tá vendo aí, ó, galera? Eu não tenho zero, então o Z
com asterisco na frente, são todos os números, né? Negativos, positivos. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. -2, -1, só que aqui quem que eu tenho? O 1, o 2 e assim. O reticências é dos dois lados, porque o conjunto dos números inteiros, ele cresce, aliás, ele tem números menos infinito e mais infinito, tá? Que são só números negativos. A esquerda, no caso, a esquerda do zero. Aqui com asterisco, eu excluo o zero, tá? Menos o zero, tá bom? E aí eu tenho o símbolo Z com mais. O mais é o quê, pessoal? São só os positivos. Somente os positivos. Então, eu tenho quem? Eu tenho o 0, o 1, o 2, tá? Então, somente positivos, tá? E aí, eu tenho também o Z com menos aí, tá? Quem que é o Z com menos embaixo? São o conjunto, porém, só o quê? Os negativos, tá? -2, -1 e o 0. Tá ao contrário aqui, tá? Então, pessoal, aí eu tenho os outros conjuntos, e aí o que a gente tem que perceber? Que todos os números naturais, vocês lembram? Quem são os naturais? Os naturais são os positivos, certo? Então, todos os naturais, eles estão o quê? Contidos nos inteiros, tá bom? Abel. Tá? Opa! Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Deixa eu só tirar aqui uma fotinha do quadro, tá? E aí eu mando para vocês no nosso privado. Então, aqui, ó, use os símbolos de pertinência para verificar se cada elemento, tá? Pertence ou não ao conjunto considerado, tá? Então, vamos lá, vamos relembrar, então? Olha só, deixa eu só copiar as questões aqui. Professora, seu microfone está mutado. Mas dá para ouvir ela, gente. Oi. Estão me escutando, não? Dá, gente. Sim. Professora, Sim, dá para ouvir. Continua. Não, beleza. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Vamos fazer esses exemplos? Aí vamos lembrar quem são os elementos do conjunto dos números naturais e quem são os elementos do conjunto dos números inteiros, tá? Só um minutinho, que eu tô meio que... Minha mesa é um pouco pequena. Aí até eu pegar o apagador, canetão, mouse. Aí aqui, galerinha, olha só. Eu tenho dois símbolos, tá? De pertence, tá? Pertence e não pertence, tá? Vocês já ouviram falar desse conjunto? sim, mas era tipo dois tracinhos. Ah, dois tracinhos? Uai, não sei, né? Não sei. Tinha tracinho, daí tinha igualzinho, aí com tracinho ele não pertence. Ah, tá. Então, vamos, eu não sei qual que é esse, mas tá ótimo. Então, olha aqui, o que eu tenho? Eu tenho pertence ou não pertence. Quais são os dois conjuntos que eu tenho? Eu tenho o conjunto dos naturais, tá? Que é o 0, 1, 2, até o mais infinito. E eu tenho qual que é o outro conjunto que a gente acabando de falar com ele? A gente ainda está familiarizando com ele, né? É o conjunto dos números inteiros, que é o Z, ó. Aí eu tenho, né? O -2, -1, 0, 1 e 2, tá? Professor, e aqueles subconjuntos, tá? É aqueles aqui, ó, pessoal. Eu vou ter o 0, aliás, o 0, ó. Eu vou ter o conjunto dos números inteiros menos o 0. Tem isso também, ó. Opa, tem reticências, né? Aí isso aqui é normal, tá? Ó, o 0 vai estar nesse conjunto? Não. Eu tenho, esses aqui são subconjuntos, mas aí eles têm um detalhezinho, tá? Olha aqui, ó, Z com mais em cima ou embaixo, tanto faz.
São quem? São os inteiros positivos, incluso o zero, né? Então, e aí vai. E aí eu tenho Z com menos também, que são quem? Só os inteiros negativos, tá? Então, assim, isso aqui, pessoal, opa, -1, -2, 0, opa, deu branco. E aí eu tenho aqui, ó, tá bom? Vocês não vão assimilar de uma hora para outra, é aos poucos. Por isso que a gente está trabalhando dessa maneira. Eu vou resolver os exercícios aqui com vocês, ó. Use os símbolos de pertinência para verificar se pertence ou não, tá? Ao conjunto assinalado, tá? Então, aqui os naturais. Letra B, o 7 aos inteiros. Letra C, o 0 aos naturais. E letra D, o -6 para os inteiros, né? Vamos lá? Vamos olhar aqui para o quadro, fica mais fácil. Olha só, então o que eu tenho? O -3, o -3 é um número negativo, certo? Então, nesse caso, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Quem que é o conjunto dos números naturais? É o N aqui, ó. Sim. É o 0, 1, o 2, são o quê? Os inteiros positivos. Ó, Professor, ele não pertence. Isso mesmo, ele não pertence, tá? Ó, tudo bem eu falar que os números dos inteiros positivos é a mesma coisa que o número do conjunto dos naturais? Olha só, são os mesmos elementos, tá? O conjunto dos números naturais também pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Porém, ele é o quê? Somente os positivos. Os positivos, não os negativos. Ele não, deixa eu colocar de pretinho para ficar melhor. Então, -3, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá vendo? Beleza? Bora lá, ó. 7. O 7 pertence aos inteiros. Olha aqui, quem vai ter 7, galerinha? Ó, vai ter um 7 Sim, milhões. professora. Então, ele pertence. Tá bom? Então, 0 pertence aos naturais? Ó, os naturais também têm 0. Sim. Pertence, ó. Esse pertence é um E meio gordinho, sabe? E aí você corta no meio. É um C com cortezinho. É mais ou menos isso. Ó, o -6. O -6, ele pertence ou não ao conjunto dos inteiros? Pertence. Tá? Né? Então, pertence sim, tá bom? Então, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta com relação a esse exercício? Não. Ótimo. Então, vamos continuar. Ó, tem mais exercícios aí, tá vendo? Então, eu tenho, use os símbolos de continência, de estar contido ou não, tá? Esse daí eu vou falar mais para frente, tá bom? Tá? Quando a gente conhecer um pouco mais o conjunto dos números inteiros. Porque eu quero mostrar o conjunto dos racionais também. Aliás, vocês conhecem ele, né? Só que, nesse caso... Oh, meu Deus, vamos, meu filho, responde. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Compartilhar. Ó, quem tá aparecendo é eu. É o outro eu. Tem 2 eus aqui. Aí tem um outro eu, tá aqui. Isso. Não é aqui que eu tenho que compartilhar. Eu tenho que compartilhar no PowerPoint. Oh, meu Deus, os dois tá PowerPoint. Então tá. Vamos para onde a gente estava. Vem aqui. Nos exercícios. Só colocar aqui para poder ficar grandão. Pronto. Ficou grandão pra gente. Então, número 2, a gente deixa para a próxima, tá, pessoal? Tá? A gente não vai trabalhar esses exercícios hoje. Então, o que a gente precisa? Pode falar. Bem, eu não entendi. A senhora colocou lá na ficha que era fazer dos livros.
Aí a senhora está falando que é para fazer slide, como que é para fazer? Não estou entendendo. Eu não estou falando que é para fazer de slide, não, galera. Esse slide é como exemplo, pessoal. Os exercícios são... tá. É só para fazer o que está na frequência, então. Frequência? Não, você confundiu aqui a tarefa lá. Não, é assim, tem a ficha e as páginas do livro. Você vai fazer as páginas Então, do é a livro. ficha, é por causa que eu confundi aqui, professor. Tudo bem. Aqui é um slide que te dá suporte para quê? Para que você possa compreender, fica mais dinâmico. E aí eu estou fazendo exemplos, tá? Para te ajudar a fazer os exercícios do livro, tá? Bom, vamos lá? Então, representação na reta numérica, tá, galera? Como eu disse, ó, tá até destacado aqui o zero bem na frente, né, pessoal? Tô com o meu celular aqui bem na minha cara. Ó, então, o que que acontece? Eu tenho o zero, para minha direita é o quê? É crescente, sempre valores o quê? A direita do zero, né? É sempre o quê? Positivo. A esquerda sempre negativo. Então, aqui, ó, eu sempre vou pensar, tipo, -5. Opa, voltar para cá. Opa, aqui. O -5, ele tá onde, pessoal? Ele tá entre o -4 e o -6. Quem que é o sucessor do -5, tá, galera? O que vem antes dele, o que é menor que ele, tá? É quem? O -6, tá? O -6, ele é menor que o -5, porque a minha reta, ela cresce da esquerda para a direita. Então, eu tenho os valores positivos, os valores negativos. E aí, por exemplo, o 2, eu tenho o que vem antes, que é o 1, e o que vem depois, que é o 3. O que vem antes é o sucessor. Aliás, o que vem antes é o antecessor, vem antes, tá? O que vem depois é o sucessor, que vem depois, tá bom? Então, eu tenho -3, o antecessor, tá? Ele é o -4 e o sucessor é o -2. O que vem antes do -3, que no caso é menor que -3, é o -4. Galerinha, toda vez que tiver um sinal de menos, tá? Esse número, ele sempre vai ser menor. Primeiro, sempre menor que 0. E aí você olha para ele. Ele vai ser o quê? O -3, ele é menor ou é maior que o -2? Pode falar, Thiago. Ô, professora, eu estou olhando aqui a reta numérica. Sim. No -1 é obrigatório pôr o tracinho. No tipo, +1. Eu não entendi, desculpa. Os números negativos têm um tracinho para É o sinal de menos, viu? É isso mesmo. Todos os números negativos têm sinal de menos. Pode falar. Positivo é obrigatório colocar ou não? Não, não é obrigatório o sinal de mais. São 2 sinais, não é tracinho, tá, galerinha? Tá? É um sinal de menos mesmo. E aí eu tenho sinal de mais. Não é obrigatório, tá, galera? Se o número é positivo, ele vai ter ou não um sinal de mais, tá? Ótima pergunta, tá, Thiago? Muito obrigada. Olha só, pessoal, ótima observação, tá? Que o Thiago acabou de falar. Então, assim, os números inteiros positivos são também os naturais, como a gente está falando, ó, tô lendo aqui embaixo. Opa, deixa eu voltar lá. Ou seja, +1, +2, +3 também podem ser escritos, tá? Grafados é a mesma coisa que escritos, tá? Como 1, 2, 3, tá bom? Agora, o 0, ele é positivo ou negativo, galerinha? O que vocês acham? Ele é positivo? Ele é negativo? Eu acho que ele é regular. Ele não é nem positivo e nem negativo. Do 0 para frente já começa a ser negativo. Para trás, né? Para trás, isso. Falei errado. Não, mas
certo? Corretíssimo. Agora, o nome que a gente fala não é regular. A gente fala que o 0, ele é neutro. Ele não fede nem cheira. Ele não é positivo e nem negativo. Então, ele é neutro, tá bom? Assim, não neutro, na verdade. Ele é nulo, né? Ele não tem nenhum sinal. Ele não tem nenhum valor agregado a ele. Se lá não tem nada, gente, é um nada, é um 0. Ele não é negativo nem positivo, tá? Porque todos os números representam quantidades. Então, quando o número ele é o 0, ele indica que não tem nenhum valor aqui lá, não tem nenhuma quantidade. Então, não é nem positivo, não é nem negativo, tá? Agora, vamos passar para a próxima. Olha só, tá vendo aí, galerinha? Temos outros exemplos, tá? Que te ajuda a fazer as tarefinhas do livro. A gente não vai pegar o livro agora e a gente pega, tá? Então, eu vou fazer com vocês, tá? Esses exercícios aí para a gente poder compreender. Vocês estão, olha, a professora fez um igual. Ah, nossa, a professora fez, eu não lembro. Não, mas então tá lá no canal da escola, eu vou assistir de novo, né? Tá? Mas assim, eu também sempre falo, eu estou aqui sempre para poder tirar todas as dúvidas, tá? Então, assim, não é porque não é a nossa aula que eu não posso responder vocês, tá bom? Mas sempre, o mais importante é a gente compreender, tá? Que o que a gente precisa é aprender, compreender, né? É aprender a fazer os exercícios, a entender o que a gente está estudando. Às vezes, eu estou te explicando e você não entende, mas quando eu faço o exercício, você consegue compreender melhor, tá? Olha só, a gente tem o primeiro exercício. Eu vou desenhar a reta numérica, tá? Deixa eu só fechar aqui, ó. Ó. E aí eu vou mostrar aqui, ó, né? No nosso quadro. Então, nesse caso, galerinha, olha só. Eu tenho aqui esse marco aqui que vai ser o quê? O 0. Eu posso colocar o 0 para cá, ó. Não necessariamente no meio da reta, tá, galera? Só coloquei aqui de vermelho para a gente saber. Ele sempre vai ser o marco da nossa reta, tá? Então, no caso, principalmente agora que a gente está assimilando, né? Opa, aqui, isso. Principalmente agora que a gente está assimilando os números inteiros, né? Então, eu tenho 0, e aí eu tenho o 1, vou ter que ficar assim, porque esse 1 aqui, ó, ele tem a mesma distância do 2 para o 3, do 3 para o 4, tá? Deixa eu só colocar aqui rapidinho, tá? Porque tem que ser simétrico, tá? É igual na régua, tem que ser o mesmo tamanho, tá? Aí aqui eu tenho 0, aí aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, e assim vai, né, pessoal? Eu tenho menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5, tá? Aí, galera, olha só. Vamos ver lá nosso exercício, nosso exemplo? Exercício, né? Para a gente poder... Opa, é aqui. Ai, compartilhar. Isso. Aqui, ó. Escreva os números inteiros compreendidos entre 1 e 7. Olha só, então vou continuar aqui, tá bom? 5. Vou só fazer meio assim tortinho, tá? Mas quais são os números compreendidos entre 1 e 7, pessoal? Olha só. Só mostrar aqui o quadro para vocês. Quais são os números compreendidos entre 1 e 7? Números compreendidos, né? São os que estão entre, né? O número 1, né? Ao 7, tá? Então, são quais? É o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6.
São esses números que estão compreendidos entre, né? Essa palavra entre é muito importante, tá? Olha só, qual que é a nossa outra pergunta? Tá assim, ó. Compreendidos entre -3 e 3, ó. Compreendidos entre, né? -3 e 3. Olha só, gente, vamos olhar para a reta numérica, tá? E a letra C. A letra C é compreendidos. Deixa eu colocar já aqui a letra C, que a gente já entre -4 e 2. Deixa eu abrir aqui para gente. Ó, vamos olhar para o quadro agora. Bom, números compreendidos entre -3 e 3. A gente tem que ir lá. Onde que está o -3? O -3 está bem aqui, ó. E onde que está o 3? Está bem aqui. Então, quais são os números que estão compreendidos entre o -3 e o 3? São esses aqui, ó, pessoal. Incluso o 0. Então, são quais? É o -2, tá? O -1, o 0, o 1 e o 2. Tá bom? Letra C. Compreendidos entre -4 e 2. Vou pegar o roxo, ó. -4 tá aqui. E 2. Opa, meu Deus, viajei. -4 tá aqui, certo? E o 2 tá bem aqui, ó. Então, os números compreendidos entre -4 e 2 é quem? É o -3, o -2, -1, 0 e 1, tá? Pessoal, alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Não, professora, não. Tá tranquilo? Sim. Sim. Então, pessoal, o que que acontece? Olha só. Aqui, o que que a gente está estudando? Nós estamos estudando o conjunto dos números inteiros, que são os positivos e os negativos. Isso é de suma importância, tá? A gente compreender, tá bom? Então, olha só, o que que acontece? Quando a gente olha para a nossa ficha, a gente vê, tá? E é dúvida normal, que os exercícios são os exercícios do livro, tá? Então, aqui, ó, quais são os exercícios, pessoal? Eu tenho a página 18, a página 19 e a página 20, tá? Se a gente observar, na página 18, eu estou falando para o livro, né? E eu estou comentando com vocês sobre a ideia dos números inteiros, né? Da reta numérica. Aí a gente tem o número 14 e o número 18, tá? Então, sucessor e antecessor, né? Aí na página 19 a gente fala sobre módulo ou valor absoluto, tá? Que a gente vai explicar agora. Eu vou falar, a gente vai ter outra aula no Zoom, tá bom? E aí eu vou estar explicando sobre valor absoluto ou módulo, tá? E os números... Professora, ou simétricos. Oi. na página 18 é para pegar as questões de 14, 18 e 21? Tá aí na ficha. O que que tá É na por ficha? causa que... Ah, tá. Por causa que a página tá na frente. Na frente, Tá bom? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou desligar esse vídeo, vou abrir outra reunião para a gente continuar a falar de números opostos ou simétricos e valor absoluto, módulo ou valor absoluto, tá? No nosso começo da nossa aula, a gente ficou vendo o que que a gente já estudou na aula da semana retrasada, e eu comentei sobre reta numérica, tá? Fiz alguns exemplos com vocês, tá bom? Ó, só vou mandar o como é que fala?
O convite vou aguardar vocês, tá? Não demora, tá bom? Tá? Fala. Você pode mandar o PDF da atividade lá no grupo? Vou mandar sim, depois da nossa aula no Zoom, tá? Que é quando vocês vão começar a fazer o exercício, tá bom? Sim. Tá, até agorinha. Tchau, tchau.